Anteriormente, Yuya faz um novo companheiro, um pequeno javali com poderes de cura que ganha o nome de Akatsuki. E ele também é alvo de mais uma pretendente. Luna também entra na fila para roubar o coração do nosso protagonista. E aproveitando o momento, se inscreva em nosso canal, curta o nosso vídeo, assim você fortalece muito o nosso trabalho. Obrigado. No caminho para a escola, Yuya é abordado por Kurosawa Kenji, o agente de uma produtora. Antes que ele pudesse explicar qualquer coisa para Yuya, a sua chefe o interrompe, dizendo que quer convidar Yuya para a indústria do entretenimento. Imediatamente, Yuya responde um firme não. A diretora não entende como ele pode recusar tal oportunidade de entrar no mundo do showbiz. Até seus colegas de turma questionam sua decisão, perguntando se ele tinha realmente certeza disso. Eles disseram que se ele entrasse para a indústria do entretenimento, poderia conhecer dubladores famosos e talvez até cosplayers populares. Yuya então se vira para os agentes e diz, com um sorriso, que está muito feliz por terem vindo falar com alguém como ele, mas agora viver uma vida normal de colégio é tudo que ele deseja e agradece mais uma vez pela oferta. A diretora fica muito furiosa com o agente, colocando culpa nele por Yuya não ter aceitado a proposta. Ela não consegue entender a recusa dele, pois qualquer jovem pularia em tal oportunidade. E saindo do carro da diretora, Miyu pede para que ela não pressione Yuya. Shingo, chocado, pergunta por que uma modelo tão popular estava ali. Ele fica ainda mais emocionado quando percebe que Yuya a conhece. O agente então mostra a todos a capa da revista do próximo mês, apresentando Yuya e Miu. A foto foi tirada durante um trabalho que fizeram juntos no shopping. Miu pede desculpas a Yuya, explicando que a diretora é muito persistente e ela pede que Miu tente convencer Yuya também, afinal foi por isso que ela veio. De repente, Kaori vem correndo e deixa cair um panfleto sobre um projeto do conselho estudantil. Yuya o pega e admira Kaori por trabalhar tanto. A diretora, sem nenhum bom senso, arranca o flyer da mão de Kaori e vê que se tratava de uma competição de esportes com bola, e ela vê uma oportunidade de criar uma edição especial sobre esportes. Mesmo sem nenhuma ligação com a indústria do entretenimento, os editores podem abrir caminho e fotografar Yuya. Yuya começa a entrar em pânico e a diretora agarra o seu agente pelo colarinho, puxando-o para falar com o presidente do conselho estudantil. Algum tempo depois, Yuya se encontra de volta às regiões escuras, enfrentando alguns monstros. Depois de algumas batalhas, ele percebe a necessidade de combinar melhor seus ataques mágicos e físicos. Durante um momento de descanso, Yuya interage de forma divertida com Light e Akatsuki, imaginando se ele pode se tornar mais forte treinando sozinho. Curioso para explorar mais a floresta, Yuya caminha por entre as árvores, sentindo uma mudança no clima. Ele adverte seus companheiros para serem mais cuidadosos a partir de agora. Quando Yuya se vira para o lado, ele avista um monstro gigantesco que lembra Akatsuki. Pego de surpresa, ele distraidamente pergunta como Akatsuki cresceu tanto. No entanto, Akatsuki estava atrás dele. E antes que ele percebesse, Yuya recebe um poderoso ataque do monstruoso javali. Usando uma habilidade de inspeção, Yuya percebe que é um javali de Mithril, com habilidades incrivelmente poderosas. Yuya tenta beber uma poção de cura, mas é atacado novamente e é jogado para longe. O javali lança uma série de ataques implacáveis, deixando Yuya em desvantagem significativa. Percebendo que as probabilidades estavam contra ele, o único pensamento de Yuya é suportar ataques do javali por tempo suficiente para que Naya e Akatsuki escapem. Quando o javali estava prestes a atacar novamente, Yuya ouve uma voz prometendo salvá-lo. Em um instante, o javali é arremessado para longe e fica inconsciente. Yuya vê aquele monstro preso em uma árvore, mal consegue acreditar em seus olhos. Seu salvador se revela, um coelho branco brilhante, e para o espanto de Yuya, ele pode falar. O javali se recupera e ataca o coelho, que sem nenhum esforço o derrota de vez. Yuya inspeciona o coelho e descobre que ele se chama Coelho Chutador, com estatísticas imensas e uma ampla gama de habilidades poderosas. O coelho faz uma pose e pede que todos mostrem seus chutes. Akatsuki dá um passo à frente, mas ao invés de um chute, ele praticamente executa uma dança, que o coelho acha ridículo. O pobre javali fica desanimado. O próximo é Knight, que dá alguns chutes impressionantes, levando o coelho a comentar que Knight não tem treinamento adequado, mas tem potencial. Finalmente é a vez de Yuya. Após demonstrar o seu chute, o coelho sorri, percebendo que Yuya possui um grande
de talento. O coelho então desfere um poderoso chute, derrubando várias árvores extraordinariamente resistentes nas regiões escuras. Até mesmo Yuya está maravilhado com essa exibição. O coelho afirma que é natural que Yuya alcance tais resultados e vai passar a treiná-lo. Após alguns chutes, Yuya consegue derrubar algumas árvores, impressionando até a si mesmo. O coelho comenta que o progresso de Yuya é notável e agora eles entrarão na próxima fase do treinamento. E o coelho chama o Yuya para o X1, fazendo com que Yuya entre em pânico e implore por um momento para se preparar. No entanto, o coelho avança com força total e em meio à batalha feroz, Yuya pergunta por que o coelho o está treinando. O coelho responde que escolheu Yuya como seu sucessor e eles acabam indo para a casa de Yuya e nesse momento um novo status é adicionado: Yuya, o aprendiz do chute sagrado. Então o coelho explica que ele é um dos sagrados, cujo dever é formar aprendizes e repassar suas técnicas. Yuya não está familiarizado com esses sagrados, então o coelho decide começar do começo. Nesse mundo existem indivíduos como ele que carregam o título de sagrados. O planeta concede esse título àqueles que dominam suas respectivas áreas e visam proteger o mundo dos vil. O coelho continua explicando que os vis são aspectos negativos do mundo, seres que ganharam vida por meio da cristalização da malevolência. E é dever dos sagrados proteger os outros seres vivos do vil. Yuya compreende parcialmente a explicação e pergunta sobre a parte da sucessão, imaginando se é algo que ele pode recusar. O coelho responde que Yuya pode recusar, mas o equilíbrio desse mundo entraria em colapso, e chegará um momento em que a luta contra o vil se tornará inevitável. Quanto maior o número de aliados, mais diferença faz em quantos seres vivos podem ser salvos. O coelho acredita firmemente que não há limites para os talentos que Yuya possui. Por fim, o coelho pergunta a Yuya se ele deseja herdar o título de sagrado. No entanto, Yuya decide recusar, afirmando que todas as pessoas que conheceu nesse mundo, incluindo Night e Akatsuki, ele deseja se tornar forte o suficiente para protegê-los. O coelho entende a determinação de Yuya e decide treiná-lo. Em troca, o coelho pede a Yuya que lhe ensine magia, e a partir de agora eles se tornam mestre e aprendiz um do outro. E Yuya continua o seu treinamento, mas dessa vez ele está sendo perseguido pelo Rei Javali Dmitrio, que é muito mais poderoso que o Javali Dmitrio regular. O coelho brinca que é uma boa oportunidade para uma revanche. Enquanto eles lutam, o coelho explica que os vis contra quais eles têm que lutar são muito mais fortes do que esse javali. E depois de uma dura luta, Yuya consegue derrotar o javali e por fim solta um grito triunfante de vitória. O coelho explica que esse javali era do nível SS e existem até monstros com nível SSS e extra. No entanto, o vil que eles têm que enfrentar está em uma categoria totalmente diferente, nível lendário. E é impossível enfrentá-los sozinho. Então Yuya recebe uma mensagem em sua caixa de status, indicando que atingiu um certo nível e sua espécie irá evoluir. Preocupado, Yuya percebe que seu corpo começa a brilhar, mas o coelho garante que essa evolução é para ele se tornar um ser ainda mais notável. Embora seja muito raro um humano passar por tal evolução, o coelho garante a Yuya que não haverá nenhuma mudança específica em sua aparência. Yuya percebe que ganhou um número grande de habilidades, todas incrivelmente úteis. O coelho conclui o treinamento do dia e aconselha Yuya a descansar um pouco. De volta à escola, Yuya se vê participando de uma partida de tênis de mesa. A diretora da agência diz a ele que está contando com ótimas fotos, já que ele é a estrela do dia. Quando a partida começa, Yuya rapidamente percebe que seu adversário não é um estudante comum do ensino médio. De acordo com Kurosawa, o adversário de Yuya é um jogador classificado nacionalmente, pode colocar a bola aonde quiser e é conhecido como sniper. O adversário de Yuya começa sacando e chega até fazer um ponto, mas comparado aos monstros do outro mundo, isso não é nada. No próximo saque, Yuya devolve a bolinha com tanta força que chega a fazer um buraco na mesa, e Yuya decide de momento parar o jogo, percebendo que foi longe demais e poderia ter acertado alguém. Bem, e essa bola de ping-pong também tem que ser do outro mundo, né? Antes mesmo de Yuya se recuperar, Kaede o agarra pela mão e o leva para a quadra de vôlei. Eles precisam de mais um jogador, porque alguém se machucou. O diretor da agência rapidamente arrasta os fotógrafos para lá, já que o único interesse é capturar várias fotos de Yuya. Se uma bola de ping-pong surpreendeu a todos, imagine o que Yuya fará a seguir. Logo no seu primeiro lance, ele estoura a bola, arrebenta a rede e quebra o chão da quadra. Então os seus adversários desistem da partida e é declarada a vitória para o time de Yuya. Agora é hora de ajudar Kaori com o tênis de duplas. O parceiro dela teve que ser retirado do jogo devido a um rosto cheio de hematomas, mas antes dele desmaiar, alertou Yuya para ter cuidado com o saque. No entanto, não era o saque do oponente que Yuya deveria ter cuidado, e sim com o de Kaori.
Ela saca com muita força, mas sem mira alguma, algumas vezes até a raquete voa de sua mão. E provavelmente um desses saques de Kaori acertou o rosto de seu ex-parceiro, pensa Yuya. No final, Kaori e Yuya vencem a partida sem causar mais danos. Por fim, a diretora da agência tira sua melhor foto, uma foto de Yuya abraçando Kaori. Quando Yuya estava prestes a sair, ele percebe que Kaori está o esperando para que voltem para casa juntos. Enquanto eles caminham, Kaori agradece por salvá-la mais uma vez. E como gesto de gratidão, ela pergunta se ele quer parar em algum lugar, mas Yuya diz que não precisa agradecer. Apenas estar com ela o deixa mais do que feliz. Quando Kaori ouve essas palavras, ela congela por um momento, reúne coragem e pede para Yuya fechar os olhos. Ela então corre até ele e lhe dá um beijo na bochecha. E enquanto isso, na floresta, vemos o coelho travando uma batalha com uma garota. Ela fica surpresa com o uso de magia do coelho, já que os coelhos não são conhecidos por suas proezas mágicas. Ele explica que ainda está aprendendo sobre magia e menciona o nome de Yuya. Em tom bastante ameaçador, a garota declara que uma variável desconhecida foi confirmada. Alguém que tem um poder para se tornar um sagrado foi identificado. Então ela decide se retirar e diz que assim que matar Yuya, voltará para matar o coelho e qualquer um que encontrar pela frente. Nesse instante, ele percebe a real extensão do poder de um vil. Preocupado, o coelho vê que precisa ensinar Yuya o máximo de técnicas possíveis. Dessa forma, Yuya será capaz de enfrentar qualquer inimigo que encontrar. E aqui terminamos o episódio 10 desse anime. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Se não é inscrito no nosso canal, nos dê esse voto de confiança. Se você já é, muito obrigado. E não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e coloquem aqui embaixo num comentário se vocês querem a parte 11. Muito obrigado e é sempre um prazer ter vocês aqui comigo.